Salve, galera! Separei para vocês aqui um corte do F360 detonando a seleção brasileira que não jogou nada. A pior derrota depois do 7-1 foi ontem contra a Argentina. 4-1 fora o baile, cara. A seleção brasileira não viu a cor da bola. Foi vergonhoso, um vexame total. Parecia adulto contra crianças, né? E assim, a Argentina deu uma aula de futebol. Mostrou para o Brasil como se joga. E não precisa dar porrada, né? Não precisa ir pra porrada. Foi na bola mesmo que eles humilharam a seleção brasileira. A imprensa está detonando a CBF, Dorival Júnior e jogadores. Vamos lá pro vídeo? Se você quiser ajudar o canal, deixa o like, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição como créditos. Vamos lá. Perder na lamentável entrevista do Rafinha domingo e na ridícula reeleição por aclamação na segunda-feira do Edinaldo. A terça foi só a coroação de uma semana trágica para o futebol brasileiro. Então, feitas as apresentações, depois desse rápida fala do Eugênio Leal, eu quero começar aqui já dando meus parabéns, claro, ironicamente, aos machões, novos gênios do futebol que acharam lindo o Rafinha falando com o Romário, que tem que dar porrada, que vou dar porrada dentro e fora do campo. E a gente não pode criticar, porque aí é mimimi, porque vocês não sabem o que é futebol raiz. Estão felizes? Gostaram do futebol raiz? Eu acho que gostaram. Os adoraram. Outra coisa. Qual é o problema da seleção brasileira de futebol ter um técnico estrangeiro? Nada contra os técnicos brasileiros. Existem bons técnicos brasileiros também. Mas se os melhores técnicos do mundo são estrangeiros, qual é o problema se a seleção brasileira tiver um técnico estrangeiro? Qual é o problema? É uma vergonha? O nosso basquete... O problema, Abel, é que daí os técnicos estrangeiros não vão aceitar escalar, convocar jogador de empresário. Esse que é o problema. E os técnicos brasileiros aceitam esse tipo de coisa, né? De situação. Que é bicampeão mundial, teve técnico estrangeiro. Rubem Manhano, argentino, foi muito bem. E o atual técnico é estrangeiro também. Na ginástica, tivemos técnico estrangeiro com sucesso. No handball, tivemos técnico estrangeiro com sucesso. Ai, somos pentacampeão. Seria uma vergonha? Vergonha é o que a gente viu ontem lá no Monumental de Nunes. Isso é uma vergonha. Vergonha é o que a gente viu no 7-1, aqui no Mineirão. Vergonha é Brasil e Argentina, a Argentina parecendo um time de adulto e o Brasil parecendo um time de criança. Levar o baile que a gente levou. Isso é uma vergonha. Então não é vergonha nenhuma se amanhã, se daqui a um mês, a gente tiver técnico estrangeiro. Professor Celso Zelt. Eu queria separar a análise em duas. Acho realmente que a grande derrota do Brasil aconteceu na segunda-feira com a reeleição do Edinaldo. Uma vergonha. Ele jogou esse ciclo fora, o ciclo está jogado fora, Dorival e seus erros à parte no 4-1 e numa evolução que só ele vê, isso à parte, o problema é maior. Então, o Edinaldo não só jogou fora o ciclo para 26, como ele está garantido para o ciclo até 2030. Nossa. É uma coisa que muita gente está deixando de perceber. O problema é estrutural. Então, tudo isso que está acontecendo aí tem o aval das 27 federações e dos principais clubes brasileiros. É o meio do futebol brasileiro que não quer mexer no que tem que ser mexido. E o Edinaldo, né, professor, é a ponta de um sistema do futebol brasileiro que teve uma eleição antecipada em um ano, assim, numa simples canetada, e que, desde os anos 80, não promove um debate público sobre os rumos do futebol brasileiro, porque não há oposição. A gente não vê qualquer compromisso do candidato a presidente da CBF. Não vou fazer tal, a minha proposta é essa, meu projeto é aquele. Não precisa. A gente dá por osmose. Não tem nada. O que tem apenas é o jogo político dos escritórios, dos tapetões, dos interesses de presidentes de federação, dos clubes que... Por que será que as federações não receberam o Ronaldo, né? Que era candidato à presidência da CBF. Nem quiseram receber, nem quiseram falar com ele. Por que será, né? Tem muita coisa errada na CBF, cara. Muita coisa.
dobram os joelhos e dizem amém com medo de que a arbitragem ali na frente possa prejudicá-los. Então, o futebol brasileiro que não se debate, que não conversa, que não projeta o futuro, que não tem um planejamento, e que você vai simplesmente numa canetada, marca uma eleição e todos os eleitores votam num candidato único que não assume publicamente com o futebol brasileiro, depois de uma péssima gestão, nenhum compromisso. O compromisso é simplesmente continuar no poder. E isso o torcedor fica engolindo. A consequência é o que a gente viu no dia seguinte. Uma outra coisa que tem a ver com isso, e aí já dentro de campo, respondendo a sua pergunta, qual é a vergonha de ter um técnico estrangeiro? Nesse momento, nenhuma. A vergonha é deixar ter acontecido isso. Cadê a formação de técnicos brasileiros? Cadê gente que pensa? Por que nós não somos como os portugueses, os argentinos? Somos pentacampeões do mundo, sim, mas com uma participação dos nossos técnicos para o futebol que é jogado hoje, muito diferente, né? A gente teve técnicos que eram mais paisões, talvez a exceção do Aimoré em 62 e do Parreira em 94, que é muito criticado, mas eram pensadores do jogo. No nosso futebol aqui, durante décadas, se desprezou quem pensava o jogo. Era bola no craque e vamos resolver, e o futebol mudou. E para não dizer que eu não falei do Dorival, é inadmissível no futebol atual, do jeito que o futebol se joga, é inadmissível um técnico ser surpreendido porque tinha minoria no meio do campo. Foi 4-1 no placar, foi 5-2 no meio do campo, em grande parte do jogo, e essa era uma bola cantada. Isso é um erro básico, é um erro primário. Quem está vendo o futebol está vendo que outros times em outras competições, inclusive no nível de clubes, isso acontece toda hora. Time que perde o meio do campo, isso é básico para quem é um técnico de futebol. Então, a culpa pontual do Dorival para esse jogo e para um trabalho que não teve evolução, 46 jogadores testados, alguns deles aprovados e não têm continuidade, Igor Jesus, Hendrick, Estevão. Não, o Hendrick não entra nunca. Então, e ontem que estava levando um baile, 3-1 no primeiro tempo, aí ele entra. Mexe. Deus. E também tem uma coisa, estou cansado dessa história, de todo jogo a mesma história. Que lado que vai jogar o Daí tá perdendo de 3-1, ele coloca o Léo Ortiz e o Hendrick, né? Rafinha, que lado que vai jogar o Rodrigo. Pelo amor de Deus. A gente tem que testar, inclusive, para excluir coisas. Não acontece nada. Todo jogo a discussão é do zero. É da estaca zero. Esses jogadores, eles variam de posição e de tentativa e erro, não só de jogo para jogo, mas dentro do próprio jogo, você vê a variação e não acontece nada. Então, tem as duas pontas do processo. O Dorival é só o estupim da coisa. Mas lá atrás, quanto erro não foi cometido? Desde que o Tite saiu, o Tite anunciou que ia sair antes da Copa do Mundo. Depois ele sai, tem o flerte com o Ancelotti. Depois colocam de interino o último cara no mundo que podia ser interino. E aí a escolha do Dorival acaba sobrando para ele, como eu acho que pode sobrar agora para qualquer outro aí, que vai chegar com uma bucha muito grande para resolver. Obra do senhor Edinaldo. Breiler, fique à vontade. Abel, 1 minuto de silêncio para o Brasil que está morto. Foi assim que a torcida argentina celebrou, festejou a vitória ontem, a goleada em cima do Brasil, de forma irônica, provocativa, mas muito precisa para resumir o clima de velório que vive o Brasil hoje. E até para resumir, o time que a gente viu em campo foi um time morto, na gíria popular do futebol, um time sem alma, um time sem identidade, sem gana, um time em que não se enxergava nenhuma perspectiva de melhora. Esse foi o Brasil que entrou em campo no Monumental e permaneceu assim mesmo depois de tomar um passeio, um baile no primeiro tempo. E é doloroso falar isso, Abel, porque a gente sabe da rivalidade entre Brasil e Argentina, mas hoje o fato é que nós, brasileiros, temos inveja da seleção argentina. A seleção argentina, que é bicampeã da Copa América, atual campeã do mundo, que joga um bom futebol, em que o técnico não é badalado, mas é ultra competente, em que o grande craque do time é notícia por seus feitos dentro de campo e não no noticiário de fofocas, em que há uma seleção que joga coletivamente, não dependendo só de destaques individuais, e uma torcida
que é genuína, apaixonada, que não é artificial como parte da torcida brasileira, em que tem torcedor que é pago para estar lá, para ficar bajulando e puxando o saco de jogador, de comissão técnica e de dirigente. Então, esse é um momento sintomático para o futebol brasileiro olhar para lá e aprender, porque a gente precisa ter inveja mesmo do momento que os argentinos vivem no futebol hoje, porque nós já vivemos isso um dia, e esse papel já esteve invertido, e os argentinos souberam ter humildade para aprender. E muita gente, nesse momento, lembra, né, daquela goleada histórica do Brasil na final da Copa das Confederações de 2005, com Kaká, Adriano, Ronaldinho Gaúcho. Foi um 4-1 também, mas é preciso fazer... Há uma diferença aí, porque aquela era uma seleção argentina esfacelada, as poucas referências que jogaram ali, Sorin, Riquelme, Zanetti, era um time que o torcedor argentino nem se lembra mais. Esse Brasil hoje... nome por nome, mesmo sem o Neymar, tinha condição e a obrigação de competir de igual para igual contra a Argentina, independentemente de onde fosse o jogo. Mas nós fomos humilhados, os argentinos passaram por cima de um time que tem bons talentos individuais, mas nunca foi uma equipe como a Argentina. E eu considero a goleada de ontem mais humilhante para os brasileiros do que aquela de 2005 foi para os argentinos, por dois fatores. Os argentinos, a diferença, né, das equipes era muito maior e, jogando em casa, a torcida da Argentina começou a gritar olé no primeiro tempo. Com menos de 10 minutos de jogo, já era um baile. Então foi uma humilhação, o torcedor hoje está sentindo, é um clima fúnebre no futebol brasileiro, porque o que antes era uma rivalidade... se transformou nisso daí, num passeio, numa humilhação, e não foi na porrada, não foi no clima hostil, porque clima hostil não existiu no Monumental. A Argentina entrou para jogar bola e passou o trator em cima do Brasil. Então isso precisa ser dito. Não foi ali no ambiente, na arbitragem, nada disso. Foi na bola. E isso torna ainda mais humilhante esse momento doloroso para o futebol brasileiro, de um futebol que, sim, como os argentinos disseram, está morto. Enquanto o Breler falava, eu lembrei de uma frase sobre a rivalidade Brasil-Argentina, né? Que diziam que nós amamos odiá-los e eles odiavam nos amar. Nos amar no sentido de admirar, né? No tempo do tri, no tempo do tetra, no tempo do penta. Eu acho que está na hora da gente fazer isso, admirá-los. Porque o que a Argentina fez ontem, o jogo que a Argentina desenvolve, é o jogo que a gente queria para o Brasil. E que nós já vimos por muito tempo o Brasil praticar. Coletivo, inversão de lado, cada jogador tocando na bola, sabendo o que o outro fará. Há quanto tempo a gente não vê isso na seleção brasileira? Foi uma aula de futebol. Parabéns aos argentinos, parabéns à seleção argentina, parabéns à torcida da Argentina, parabéns para la Escaloneta. Felicitações para a Argentina. Que lindo, hein? Futebol tem na Argentina. Brasil, uma vergonha. Só para fechar, claro que ainda temos boas categorias de base, temos jogadores sendo revelados em clubes como Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Mas tá na hora. Esse é um problema também do Brasil. Só para completar, não. Eu quero completar. Revelar jogador também é um problema. É isso que eu quero dizer. Tem que parar em muita categoria de base aí de pensar só em jogador grandão, forte, para ganhar título, de barrar jogador porque é pequeno, porque é baixinho, porque é magrinho, porque isso tem muito em categoria de base. Tem que parar com esse negócio. E não é de hoje, não. Há muitos anos. Eu converso com muita gente. Porque alguém pode dizer, quem é você para falar? Eu converso com muita gente de categoria de base que trabalha, que trabalhou. Inclusive meu pai, que trabalhou mais de 20 anos em categoria de base, que foi jogador. E com várias outras pessoas. Tem que parar com esse negócio. Porque se dependesse de muita gente no Brasil, por exemplo, um jogador como Almada não seria jogador. Sim. Não entraria na categoria de base porque é pequenininho e mirradinho. Almada, Bebeto, Romário, Neymar, Messi. Então tem que parar com esse negócio. Tô certo ou tô errado? Tá certíssimo. O Brasil, a base do Brasil hoje forma jogadores para vender para a Europa. Não forma jogadores, forma produtos. E aí entra dentro dessa questão que você falou. Tem que ser forte, tem que ser alto, tem que ser brutamontes. O futebol brasileiro, há muito tempo, deixou de formar jogadores para várias posições. Você olha hoje a seleção brasileira, só tem ponta. Jogador de alto nível, só tem ponta. E muitas vezes todos de um lado só. Cadê o centroavante?
Cadê o meia criativo? Cadê os laterais? Cadê os zagueiros? Só tem ponta. Eu lembro do Pacheco, né? Bota a ponta. Bota a ponta, Era Tele. o Zé da Galera, Zé da Galera. do jogo. É. Bota a ponta, Tele. Hoje, só tem ponta. O futebol brasileiro não forma jogadores para várias funções e privilegia formar produtos de exportação. Jogadores que deem retorno econômico para os formadores, sejam seus clubes tradicionais, sejam os clubes empresa que existem por aí. Não se pensa mais em formar talentos, se pensa em formar robôs para jogarem no futebol europeu. E está faltando plantar para colher, sabe? Porque no Brasil a gente nunca fala de plantar, a gente só fala de colher. Você já percebeu isso? A gente só quer colher. Né? Então pode acontecer nas administrações desastrosas do Ricardo Teixeira para lá, foi tetra e foi penta. A Argentina achou o Scaloni mais perto de uma Copa do Mundo. Isso pode acontecer no futebol, mas você não Achou tem... sem querer também, né? Então, por exclusão. Mas você não tem que apostar nisso, você tem que apostar num trabalho. Trabalho mesmo, com começo, meio e fim, sentir firmeza. O próprio Dorival, ele não era propriamente a primeira opção. Então, a gente tem que aproveitar melhor o tempo, trabalhar, plantar para colher. A gente tem aí o exemplo da Alemanha, que se reinventa a cada ciclo, né? Você vê, a Alemanha ganha títulos que ela plantou, às vezes, 10, 15, 20 anos antes. Isso aconteceu quando ela perdeu aquela Euro. Mas desde 14 também deixou de ser uma grande... França. Não, mas já tá mostrando força de novo. A França que faz um trabalho de categoria de base. O Uruguai que tenta fazer um jeito, trabalho, ninguém investir. um O trabalho grande exemplo junto do de base com futebol mundial profissional. hoje é a Espanha. A Espanha domina o futebol no masculino e no feminino porque criou uma maneira de jogar bola. Criou a sua identidade. É a identidade da posse de bola, da troca de passes curtos, da aproximação entre os jogadores, de privilegiar o talento. Você falava do tamanho dos jogadores. Tem nenhum grandalhão na seleção espanhola. Um monte de baixinho que joga bola. Já a chave Iniesta ali. Pá, pum, Era um grandalhão? Você gosta, né? Tá, pá, pum, toca daqui, passa, ultrapassa, recebe ali na frente e tal. Porque é o controle do jogo. E o que fez a seleção da Argentina ontem é controlar o jogo a partir da posse de bola. Coisa que no Brasil não se valoriza. Quando aparece alguém no Brasil que tenta valorizar a posse de bola, esse cara não sabe nada, tá querendo inventar, trocar, sair jogando lá de trás, que é isso, que vergonha, e não sei o quê, corre riscos. Sim, futebol hoje exige que você corra riscos, que você esteja pronto para correr riscos. E a partir daí gerar situações diante de defesas adversárias que muitas vezes são muito fechadas. A Espanha é hoje o país que melhor desenvolveu o seu futebol. A Itália ficou para trás. Com catenaccio, com a defesa. Cadê? Não existe hoje qualquer legado de futebol italiano. Quem hoje ganha Copa do Mundo, ganha Euro, ganha Olimpíadas, no masculino e no feminino, é o futebol espanhol. Que apesar de ter também dirigentes lamentáveis, conseguiu dentro de campo construir um legado, desde 2008 para cá, que é o legado que passa pelo controle do jogo a partir da troca de passes e da troca de bola. O Brasil, hoje, nisso, é zero. É individualidade. Dá a bola para alguém que sabe driblar, vê se ele arruma alguma coisa. E tem outra coisa também, hein? Fica essa grita aí esperando o Neymar. Esquece isso. Eu acho que a gente devia estar esperando o Pedro. Eu coloco, na minha escala de prioridade, eu tenho uma expectativa maior na volta do Pedro, que resolve pelo menos um problema crônico ali da seleção, porque o próximo que assumir, o técnico que assumir, eu acho que ele vai ter que fazer mais ou menos o que fez o Saldanha lá em 69, ele já assumiu dando a lista das feras. Esse time precisa ter uma cara. Né? Tem que parar com esse negócio de tentativa. O Brasil tinha esse problema do camisa 9, mesmo não tendo sido brilhante, o Igor Jesus entrou e ajudou muito no final do ano passado. Deveria ter sido convocado. E foi ignorado para essa convocação. A seleção, qualquer seleção, Abel, só para criar esse raciocínio. Vamos entender o seguinte, o time se reúne, às vezes com intervalo de 3 meses, às vezes com intervalo de 1 mês ou 2 meses, não tem o dia a dia. A seleção não tem o dia a dia. Você precisa ter uma base de seleção. Mesmo que, eventualmente, naquele momento, aquele jogador não esteja rendendo o seu máximo, mas ele sabe o papel dele dentro da seleção. Os outros jogadores já sabem que aquele jogador vai estar ali. Você pode trocar de uma convocação para outra, 2, 3 jogadores, testa um, testa outro, mas você tem que ter uma base.
E um dos erros do Dorival foi não ter mantido base alguma desde que ele assumiu. Não tem. Troca o tempo todo de um jogo para o outro. Ontem eu falei com o Pedro Ivo, né? Que tinha a percepção de que nunca o Dorival repetiu um time. Ele falou, não é percepção, não, é verdade. Nunca repetiu um time. E troca na convocação. Então, um jogador que tinha entrado e que tinha ocupado uma posição tática dentro da equipe, que ajudou o time a melhorar, o Igor Jesus, foi ignorado, porque vive um momento de baixa, o Botafogo não está bem. Só que ele, a presença dele dentro da seleção, cumpria um papel do qual o Dorival abriu mão. Nisso o Tite era bom. Ele convocava a gente que às vezes no clube nem estava bem. Lembra o Paulinho, quando ele convocou para aquele jogo ao Você precisa de continuidade. Vamos continuar falando muito, vamos falar muito mais. Tá aí, galera. Aí é questão de tempo agora para o Dorival Júnior ser demitido. Porque, cara, infelizmente ele não deu certo na seleção brasileira. Ele deu certo no Flamengo, deu certo no São Paulo, ganhou títulos importantes, Copa do Brasil, Libertadores. Só que na seleção brasileira, cara, ele é muito fraco. Ele não consegue fazer com que os melhores jogadores façam um time de futebol. Ontem foi uma tragédia anunciada, né? Pela escalação, pelas substituições. Cara, que lambança que o Dorival Júnior fez. Bem, com o Dorival sob pressão, CBF debate troca, Ancelotti é cotado. Eu acho que tem que ser um técnico estrangeiro mesmo, galera. Jorge Jesus, Abel Ferreira até. Eu acho que tem que ser um Ancelotti, um... Guardiola não vem, né? O Ancelotti eu acho que não vem também. O técnico mais viável que daria certo, eu acho, é o JJ, porque ele já falou que é um sonho dele poder um dia dirigir a seleção brasileira, né? Comandar a seleção brasileira. Se o treinador quer, por que a seleção brasileira não vai atrás, né? Será que é porque o treinador estrangeiro não aceitaria certas medidas, como convocar certos jogadores, sempre os mesmos, né? Só por nome. Cara, tem jogador na seleção brasileira fazendo hora extra, né? Tem jogador na seleção brasileira que não joga nada, que joga em times intermediários da Europa e são convocados sempre, né? E tem jogadores bons que não são convocados. Tá tudo errado na seleção, né? Na CBF, tá tudo errado, cara. Como que esse Edinaldo que só fez lambança, ele se reelege com 100% dos votos das federações e também dos clubes? É uma vergonha, cara. Futebol brasileiro é uma vergonha. Por isso que estamos passando vergonha. Depois do 7-1, essa foi a pior derrota depois do 7-1. Perder para a Argentina, levando um vareio, um baile, cara. Infelizmente, né? Passamos vergonha. Tem uma notícia aqui, cara, nova. É sobre o Super Mundial de Clubes, tá? Premiação do Super Mundial de Clubes 2025. Veja quanto cada clube vai receber. Campeão pode faturar 713 milhões. Meu Deus do céu. Com cotas de participação por continente, confira as divisões por fases. Deixa eu pegar aqui resumidamente. Muito bem, galera. Vamos lá então para os valores. A FIFA oficializou nesta terça-feira a premiação para o Mundial de Clubes de 2025. Cada clube brasileiro irá receber 15,21 milhões de dólares, cerca de 86 milhões de reais por participação. Só de participar já vão ganhar 86 milhões de reais, galera. O campeão pode faturar 125 milhões de dólares, aproximadamente 713 milhões de reais na cotação atual. É muita grana, né? Então vamos aqui, ó. Veja a divisão. Clubes europeus vão receber de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares. Clubes sul-americanos, 15,21 milhões de dólares. Clubes da CONCACAF, 9,55 milhões de dólares. Clubes da Ásia, a mesma coisa, né? Da Ásia e clubes da África, 9,55. Clubes da Oceania, 3,58 milhões de dólares. Premiações por fase do Mundial de Clubes. A fase de grupos pagará 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate. As oitavas de final pagará 7,5 milhões de dólares.
Quartas de final, 13,125 milhões de dólares. Semifinal, 21 milhões de dólares. Vice-campeão, 30 milhões de dólares. E o campeão, 40 milhões de dólares. No total de... o campeão vai levar no total 713 milhões de reais, galera. É muita grana, cara. Já pensou? O clube que ganhar, pode ser clube europeu, qualquer clube, é muita grana, cara. Até para eles, para os grandões europeus. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!